Muito bem. É, Vamos falar agora do volume 18. Eu vou estar. Demorou para sair esse vídeo sobre o volume 18, mas é porque eu estava esperando sair o volume 19. Basicamente porque eu tive a intuição, tipo, quando eu terminei esse volume 18, eu falei assim: talvez fique melhor esperar o volume 19. E de ter feito, eu acho que eu vou me sentir bem melhor de ler isso aqui, de falar do que aconteceu no volume 18 tem no contexto do volume 19. Então bora lá que tem muita coisa pra falar. E provavelmente eu vou cortar isso aqui em dois. Vamos lá. Volume 18, Ascendência do Bookworm, parte 4, volume volume 6 da parte 4, volume 18 no macro. Então vamos lá. Prólogo. No prólogo a gente tem a perspectiva da Charlotte, e ela como É, no prólogo, a gente tem a perspectiva da Charlotte, das despedidas dela e do Sylvester e da Florência. Basicamente, nesse ponto, o Sylvester fala pra Charlotte que ela tem que ficar de olho na Mine e apoiar ela nas interações dela na academia. Assim, nós seguimos ela pra mais tarde, vemos o desânimo da Charlotte, que percebe que o Sylvester já não tá muito dando bola pra ela. Porque, tipo assim, querendo ou não, meio que marcado, tipo assim, ela sabe que do jeito que as coisas estão seguindo, ela vai provavelmente só casar em outro ducado e tal, e ela já tá percebendo que o Sylvester não tá dando tanta bola pra ela, apesar dela ser uma candidata a próxima arqueduque, o Sylvester já tá tratando ela como se ela fosse casar fora do ducado e ela fosse basicamente estrangeira, então não tá dando muito bola pra ela. E já trata ela como se ela mais cedo ou mais tarde fosse e pronto, ducado. E em seguida a gente tem a Charlotte ficando meio pra baixo quando ela percebe que o quanto a Hermione se destacava em tudo que ela fazia, de todas as trends e o fato dela ter feito amizade com os ducados de alto rank na Academia Real, para além de para além da realeza, que é o segundo príncipe ou o segundo príncipe Anastácios, o que faz a Charlotte meio que se sentir pequena perto da Hermione, que é meio que uma verdade, porque tipo, querendo ou não, a Hermione, ela basicamente tá competindo com uma mulher já, tipo assim, a Mani, apesar da aparência de criança e alguns problemas de questão de socialização, a Mani já tá muito à frente, assim, na questão psicológica e de conhecimento também. Então, quando você coloca uma criança para competir com a Mine, a Charlotte, no caso, para competir com a Mine, é natural que ela se sinta meio para baixo, meio pouco perto da Charlotte. E não que da Mine, e não que a Charlotte seja pouca, porque a Charlotte a Charlotte é muito boa, só que perto da Mine, infelizmente, é difícil competir. E eu quero ver como é que a história vai desenvolver isso pra frente, tipo assim, esse sentimento de inferioridade da Charlotte. Mas bora lá, essa bola vai ficar quicando. Iniciando a história, o primeiro tem o início das aulas e o capítulo é curto. Ele é dividido em dois pontos, que é a Marne e os alunos de Renfrecht patinando as provas, basicamente, de início, e em algumas aulas eles revisando o conteúdo do ano anterior, que tranquilo, né? Em seguida a gente tem o capítulo, um outro capítulo de aula, que nesse capítulo a gente tem os exames de lei, teologia, que obviamente são mel na chupeta para Mine, e logo que basicamente eu acho interessante a descrição que tipo assim a Mine faz de tipo teologia. Mano, ela tá como bispo da igreja, então. E ela já leu aquela Bíblia de cabo a rabo, então não existe muita coisa de teologia que ela não. Que escape ao conhecimento dela. E quanto à lei, a Mine ela descreve um pouco do sistema de lei e ela fala que basicamente grande parte da lei do mundo ele se resume a passa para quem tem mais moral na hierarquia. Por exemplo, deixa pro rei decidir. Deixa pro rei decidir. Porque basicamente o Ferdinand ele falou isso com a Mine comenta que o Ferdinand ela tinha questionado isso pro Ferdinand, e o Ferdinand respondeu que tipo era basicamente porque isso era um jeito mais fácil do rei manter seu poder. Tipo, se tudo no final fosse realizado ou não com a decisão dele, era mais controle para ele. Vamos lá. E logo depois a gente tem
uma aula de música que, novamente, é mel na chupeta pra Mine, que ela tá numa ânsia grande de passar logo e rápido para ela poder ir logo para a biblioteca. Então ela só vai lá, pei, e toca qualquer música para passar logo. Aí a professora, vendo isso, ela questiona a Mine e ela pede para uma música original, como tinha feito no ano anterior. E isso culmina num convite e a mãe fala que não tá muito afim, ela só quer passar logo. E a professora, querendo ouvir mais, ela convida a Mine para uma festa do chá. E depois disso, a gente tem a Hannah que vem conversar com a Mine para pedir desculpas, porque, segundo a Hannah, toda a confusão do volume 2 dessa parte tinha rolado porque ela tinha dito pro irmão que queria os Schweizwise, os Schumils. E então o irmão dela, do jeito mais Dunkerfelger do mundo, falou assim: bora lá só tomar. Tipo assim, bora na porrada, tomar. É isso que a gente faz. É um educado bem voltado para essa questão militar. Então, a gente pode tomar, a gente toma. Então, ele vai lá, tenta pegar da Mine e acaba e dando o que deu. Então, a Mine aproveita essa bola quicando da Hannah basicamente pedindo desculpa para ela por tudo que tinha acontecido, e ela usa isso para fazer a Hannah concordar e entrar pro comitê da biblioteca. Além disso, a Hannah convida a Mine para uma festa do chá. E por fim, Ehrenfest continua platino nas provas. E depois disso, a gente tem o registro da biblioteca e o suprimento de mana. Nesse capítulo, eu acho interessantíssimo. Eu quero ver o que vai seguir nele. Como ele vai repercutir mais pra frente, porque nesse capítulo a mãe ela vai conversar com os alunos do primeiro ano, a Charlotte e etc. E todo mundo que entrou aquele ano para ir fazer o registro na biblioteca e reabastecer o Wise e o Schwartz e o Wise. Tipo assim, ela faz lá o registro, basicamente do mesmo jeito que ela tinha feito no primeiro ano, ela empresta dinheiro para quem não tem dinheiro, tipo assim, ei, faz esse contrato aqui de você me paga. Tá, a Mine vai lá, vai com a galera para fazer o registro na biblioteca e ela aproveita o caminho para reabastecer o Schweiz e Wise. E logo após ela fazer o reabastecimento dos Shumils, é interessante porque eles falam bem assim: ei, mestre, vem aqui. Fornece mana pra essa estátua aqui, que é uma estátua da Mestionora, que é a deusa da sabedoria e tal. E ela tá lá na biblioteca e tal, com um livro e tal, os caras. E os Shumils eles falam assim: ei, mestra, fornece mana aqui pra ela. Aí a Mine, bora. Aí a Mine começa a passar mana pra estátua e tal, e ela percebe que tá sugando uma quantidade grande de mana dela, e ela vai e para. A Mine para lá de fornecer a mana, ela logo e eu quero ver o que vai seguir, do jeito que o Bookworm eu quero muito ver o que vai ter como resultado esse fornecimento de mana para essa estátua da Mestionora. Depois disso, a Mine marca uma festa do chá com a Solange. E depois disso, a gente tem uma aula da Mine, uma aula de transformação da Scatap. Nessa aula, a Mine tem que morfar a Scatap dela em uma arma. E no processo de fazer isso aí e tal, também tá nos processos aprender a fazer escudo. É claro, tipo assim, a Mine não tá no curso de cavaleiro, mas é sempre tipo assim, tá na base, tipo, você primeiro tem que aprender a fazer alguma arma, algum escudo pra defesa própria. E no de fazer um escudo, a Mine ela acaba pedindo que ela fizesse um escudo e tal, e nisso ela tipo assim, pô, não consigo pensar num escudo e tal, um escudo exatamente que tem que ter uma boa imagem mental. E a Mine, por ela ter passado, ela passa basicamente, deixa eu ver, 9 volumes no templo, indo pro templo direto, e isso são anos. O único escudo que ela tem, assim, uma imagem bem fresca, bem detalhada, na cabeça dela, é o escudo da Schwartzaria, que é a deusa do vento. E esse escudo porque não só ela viu várias vezes o escudo, mas ela pegou no escudo e tal, ela tem o tato do escudo e tal. Então ela acaba
morfando a escatape dela no escudo da Schwarzaria, que é um pouco diferente do escudo padrão que é usado nas aulas, porque, tipo assim, geralmente é incitado os alunos a morfarem no escudo, a forma padrão que os alunos são incitados a morfar é um escudo quadrado, porque fica mais fácil na hora de você fazer uma formação de defesa com um escudo quadrado, é mais fácil de juntar com tal, diferente do escudo redondo da Schwarzaria. Mas aí o professor, um cara tal, falou, interessante tal, vamos testar. E ele acaba tendo uma devolutiva quando ele dá uma batida no escudo. Tem uma. O primeiro, o escudo, ele. Como é escudo de Schwarzaria, ele também vem com os efeitos. Apesar de ser só uma morfação da escatapa, ele também tem os efeitos do escudo nele. Então, quando o professor ataca, ele tem a rajada de vento que o escudo produz. Sem contar nisso, é acionado olha só, um mecanismo de defesa dos amuletos que o Ferdinand tinha deixado com a Mani, para caso ela fosse atacada em qualquer momento e tal. E nisso, só porque o professor foi rápido, ele sobreviveu àquilo. Ou pelo menos ele se safou de ficar bem machucado. Por causa que, tipo assim, o Ferdinand tinha colocado uns amuletos na Mani e tal, para proteger ela de ataques e tal. E basicamente, quando o professor atacou, acionou uns amuletos e os amuletos devolvem. Devolveram uma rajada no professor que ele conseguiu se safar. Então, o professor ficou tipo assim, tá, vamos fazer panos quentes disso aqui, tipo, eu vou conversar depois com o Ferdinand sobre isso aí e tal, com o seu instrutor sobre isso. E depois, a Marnie, ela fica lá, assim, tem que repensar e tal, ela é colocada agora depois do escudo, ela tem que fazer uma arma pra ela usar, tipo, ok, você aprender a fazer escudo, agora tem que fazer uma arma. Só que aí, novamente, ela entra no ponto, ela, tá, que arma eu sei fazer, que arma, eu não sei, não penso em muitas armas. Aí que arma ela já pegou nela? Novamente, volume 2, se eu não me engano, volume 3 da parte 3, volume 3 da parte 3, a Mine pegou, usou, tocou, usou, viu várias vezes durante 9 volumes a lança de Lazensheft, que é a lança lá do Deus da Guerra. E ela tipo assim, tá lá e tal. Aí ela vê a Hannelore e ela, tipo assim, como a Hannelore é amiga dela, tipo assim, best friends, a mãe já tá pressupondo best friends. Aí eu assim, Hannelore, você já viu a lança de Lazensheft? Ela, não, nunca vi. Aí vai lá, eu vou fazer aqui pra você. Tá, fez a lança lá. Aí o professor, tipo assim, caraca, olha essa merda dessa arma, eu tô sentindo a mana que tá aí negociando tal, esses raios e tal. Isso aqui tem cara de arma muito perigosa. Garota, você tá passada. Agora, desfaz isso daí. Sacou? Foi mais ou menos assim, tipo, o professor olhou assim, caraca, essa garota tá perigosa. Passada, vai. Ele fica com. Aí depois disso, vai lá. Então, a sequência de fatos depois de. Tem a lança, que faz o professor ficar com medo e passar a Mind logo, sem contar nisso, todo mundo fica com receio dela de. E fica. E meio que trata a Mind como se fosse algo perigoso. Ela fosse algo perigoso. E depois a gente tem o capítulo A Poderosa Arma. A Mine chega à conclusão que no fim do dia, ela não, apesar da lança de Lazensheft ser ultra overpower, tipo, ultra overpower, ela não poderia usar a lança de Lazensheft, porque a lança é, não podia, ela não poderia ser usada por ela, porque como visto que era uma arma muito grande e ela não tinha, ela era uma arma muito grande, a Mine também não tinha força para jogar a lança, porque esse era o uso da lança Lazensheft, você lançava e tal, fazia uma mega explosão nuclear e tal, e a Mine não tinha força para isso. Então, vetada, apesar de ser a arma ultra roubada, não dá. Então, ela acaba criando. Então ela vai lá, começa a pensar, tipo assim, arma, tem que ser uma arma prática pra mim. Tá, não sei usar, não sou muito boa de artes marciais, eu não tenho nada de artes marciais, então vamos lá, vai ter que ser uma. Que tipo de arma eu consigo usar, por exemplo, no meu Panda Bus, no Leslie? Que tipo assim, geralmente, por exemplo, o Ferdinand ele usa um arco, ele tem um arco e ele consegue usar o arco porque ele usa a High Beast dele permite. Só que o Leslie,
a Mine precisava dirigir ele, então ela só no máximo teria uma mão livre. Então nisso, a Mine vai lá pensando, o que ela chega? Ela chega uma arma de fogo. Ela assim, pô, tem que ser uma arma de fogo, vai lá. Arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo. E como eu disse, você precisa ter primeiro, uma boa imagem e ter mais ou menos a ideia de como funciona. Por isso que a galera faz arma branca e tal, essas coisas, porque você sabe como é que funciona uma arma branca. Você consegue ver uma arma branca, você consegue tocar uma arma branca, você consegue saber como funciona uma arma branca. O problema é que a mãe queria fazer uma arma de fogo, só que ela nunca pegou numa arma de fogo, só viu a arma de fogo, mas não sabia exatamente como funciona uma arma de fogo. Então, ela falou assim, tá, arma, pistola, o mais próximo que eu cheguei disso foi em uma pistola de água. Tipo isso. Aí a mãe vai lá e monta, vai lá, pistola. Aí ela fala a palavra mágica, water gun. Tá, aí vai a escatape dela se mofa numa pistola. Ela acaba criando uma pistola, mas como o mais próximo que ela tinha chegado de uma pistola foi a de brinquedo, e assim ocorreu. Ela criou uma pistola de água que mais tarde ela consegue fazer atirar flechas, mas ainda fica devendo uma melhora no desempenho, tanto na aparência, que tipo assim, a Mine vai lá, tipo, mofa na pistola de água e o professor é loucura, tipo assim, caraca, nova arma, que foda, tipo, nunca vi essa arma, olha que encantamento mágico você usou e tal. Como é que funciona? Mostra aí, esse provavelmente vai ser uma arma que vai revolucionar a guerra e tal. Aí a mãe, mano, isso aqui é um brinquedo. Aí ela, atira, vai, usa, eu quero ver. Provavelmente será você, por acaso, está escondendo uma arma revolucionária para os métodos de guerra. Aí a mãe vai lá, atira e tal. Água mágica. Tipo, é literalmente uma pistolinha de água. Sai o esguicho de água. E como era água feita de mana, uma água produzida através de mana e tal, desaparece. Então o professor fica tipo, só isso. Mas aí, mais tarde, na cama, a mãe tá, tipo assim, distraída e tal, tá. Foi lá, o Watergun já no quarto dela, ela. Pô, bem que podia e tal. Aí a mãe vai testando, vai fazendo uns testes lá e ela acaba conseguindo fazer, sabe o quê? Ela consegue fazer com que a Watergun, ela, em vez de atirar água, ela atire flechas. Ela vai lá fazer com que ela atire flechas, como as flechas que o Ferdinand atira e tal, uma flecha mágica. E nisso ela assim, caraca! Aí ela toma um esporro da Riarda, porque tipo assim, ela nesse processo ela acaba destruindo a cama dela e é, ela acaba destruindo a cama dela e tal, mas ela assim, pô, levei um esporro, mas pelo menos agora tem uma arma ultra foda, mas o problema é que ainda tinha um aparelho, então ela fica devendo novamente, como eu falei, uma melhora no desempenho, tipo assim, que ainda tinha alguns problemas de desempenho e tal, e principalmente a aparência, que ainda parecia um brinquedo. Depois disso, a gente tem um outro capítulo, e nesse basicamente o segundo ano faz as provas, e ano fazendo, o segundo ano fazendo a prova, mas a professora, eu esqueci o nome dela, não cheguei a anotar, ela fica desconfiada da platinação de Ehrenfresh, que é, a platinação de Ehrenfresh, tipo assim, ela tá passando de todas as provas tranquilamente, tudo de primeira e tal, e a professora vai e muda o conteúdo da prova, tipo assim, de surpresa e tal, fica todo mundo não consegue, tipo assim, mas porém, entretanto, todavia, a Mine, como ela, tipo assim, entrou no. Desde que o Sylvester falou, vocês têm que melhorar as grades de todo mundo. A Mine entrou numa pira de, tipo assim, vamos ensinar essas galera e não vamos deixar ninguém pra trás e tal. Então, a Mine pegou pra ensinar tudo mesmo. E então, todo mundo. Toda a sala meio que se fuda naquela prova, mas menos em refresh, porque a Mine tinha pegado o conteúdo dos anos mais posteriores também para ensinar para os alunos do segundo ano e tal. E acabou que, mesmo sendo um conteúdo muito à frente que a professora tinha passado, os alunos conseguiram passar na prova. Porém, mas e nisso, a Charlotte no primeiro ano já tinha pessoa. A Mine consegue passar com a galera toda do segundo ano, mas a Charlotte já tá meio. Porque já tinha gente do primeiro ano falhando. O que faz ela novamente se sentir inferior, mas o Wilfried.
o Freud tem que dar alguns pontos pra ela porque ele tenta consolar a irmã, falando assim, não, não precisa se preocupar com isso aí, não, é essa garota aí que é um monstro. Então não precisa se comparar com ela, não. Além de, claro, no final desse capítulo, a Mãe receber junto a Charlotte um convite para uma festa do chá com a Adolfina. O que deu medo na Mine, mas ela já tinha que ir pro. Mas ela falou assim, mentalmente, tipo assim, cara, tem que ir, né? Mas, cara, eu não quero deixar a Charlotte sozinha, então, querendo ou não, vou ter que ir. Bora lá. Porque, tipo assim, a Adolfina se mostrou muito espertona. Tipo assim, a mãe tava com medo de deixar a Charlotte ir sozinha e ficar sozinha com a Adolfina e tal. Aí depois a gente tem um capítulo de criação de. A gente tem a aula de criação de poções. E nesse capítulo, basicamente, é fazer poções. Mas a Mine já tinha conhecimento de fazer poções. Por causa do Ferdinand, que basicamente não. É, fazer o Ferdinand e tal, por causa que a Mine já tinha aprendido a fazer as próprias poções para uso próprio. Aí depois nisso, é, a gente tem um capítulo que esse é mais relevante, tipo assim, ele se resume em um Roderick, lembra o Roderick? Ele tem uma conversa com a Mine porque o porquê dele querer entrar na facção, ele querer jurar, fazer a jura de nome pra Mine e tal, e o porquê dele querer entrar na facção da Mine, isso faz o Roderick. E ele descreve, tipo assim, a situação dele, a relação dele com a família e tal, como as coisas tinham piorado muito depois da situação lá da a situação lá que eu não da torre lá, a torre prisão, vou chamar de torre prisão que eu não lembro do nome exato, porque o Roderick era um dos garotos que tinham feito o Wilfrid entrar na torre e tal, e deu toda aquela confusão e tal. E depois daquilo, o Matias, a relação do Roderick com a família dele tinha piorado muito. Então, ouvindo isso e tal, a mãe lembra da situação do Lutz com o pai dele. Então, ela disse que para seguir com aquilo, ele tinha que pelo menos conversar com a família dele antes, mas. E tinha que conversar com a família dele antes, mesmo que tivesse resultados negativos. E depois disso a gente tem uma situação com Hatmute, que consiste na Mine achando que o Hatmute estava dando umas escapadas para encontrar namorados e coisas do tipo, porque tipo assim, o Hatmute, apesar a gente vai descobrindo que na verdade ele é tipo assim, mó playboy. Apesar do jeito dele de, grande Mine, deusa de todos nós, ele na verdade, quando for para fora da questão de Mine, na verdade ele é tipo um playboy. Ele anda aí com altas garotas e tal, e sabe? E depois a gente tem um capítulo dedicado aos giros dedicatoriais e a preparação de ordenanças. Esse capítulo roda em torno de ter se tornado amplamente sabido que todos os segundistas de Ehrenfest tinham passado de primeira, e com isso os convites para os encontros já estavam chegando. E tem um momento que a mãe não se batendo com a deadline, é, tem um momento da, da mãe não se batendo com a deadline de padrão, mas em seguida nós temos uma aula da professora Rechur, em que a Mine troca, em troca de um livro, ela ajuda a professora como monitora. Isso que basicamente era uma aula de é, preencher facestones com humana. E como a Mine já tava craque nisso, vamos com açúcar. Depois a gente tem depois disso, a Mine vai pra festa do chá com a professora de música e lá a gente fica sabendo da influência da. Lembrei. Esse capítulo é muito relevante mais pra frente, tipo assim, é do que sobre o que eu falo
vai ser falado no próximo volume, como eu disse, acertado de ter esperado o próximo volume, o volume 19. Aí a Mine vai pra festa do chá com a professora de música, e aí lá a gente fica sabendo, tipo assim, eles começam a fazer umas perguntas e tal, conversam com a Mine, e eles perguntam sobre fazer algumas perguntas para ela e eles ficam meio que contentes de, tipo assim, a mãe não saber responder muitas das perguntas, tipo assim, porque eles tinham medo de, por ela ter sido, como diz a backlore dela, ser criada na igreja, ela ter, ela ter muito dentro para ela saber ter para ela muito dos dogmas da igreja, o que estava caindo em desuso atual que era um problema, que é encarado como um problema, visto a nova ordem política atual, do novo rei e tal. Mas eles ficam contentes, tipo assim, que a mãe não tinha esses dogmas, nem sabia do que eles estavam falando, apesar, e que isso era um bom sinal, basicamente, para o futuro dela, e que ela não ia entrar em atritos com os poderes atuais. E depois disso a gente tem depois disso a gente tem uma aula da professora Rishichur sobre criar gemas de proposta. Basicamente, nossa, basicamente, para Mine foi fácil. Novamente, você tem que preencher uma facetune com mana e tal e escrever uma mensagem para o seu amor, declarando, tipo assim. Para Mine foi fácil preencher a gema de mana, mas em contrapartida ela sofreu para fazer a mensagem de amor, uma mensagem de amor que não soasse pornográfica aos olhos dos eufemismos nobres. Porque, tipo assim, pra Mine era tipo assim, preencher mana, uma joia de mana, tranquilo, pá, fiz, tranquilo, easy. Aí a professora, tá, mas aí eu preciso de que você preenche isso aqui de mana. Aí a Mine assim, mano, pra quê? Meu casamento é arranjado. Mano, eu já tô noiva. Mulher, eu não preciso disso, não. Eu já tô noiva, eu não preciso disso. Meu casamento é arranjado. E a professora, não, não, nada disso. Você precisa fazer isso pra passar na minha, na minha matéria. Ou você quer reprovar? Aí a mulher, bora fazer a coisa que a chata tá pedindo. Aí a Mine tem uma luta tão grande pra inventar uma frase, tipo assim, de declaração de amor e tal, pra, como a professora diz, mover o coração do seu marido. Porque basicamente a mãe não é. Primeiro, a mãe não é. Primeiro e principalmente, a mãe não é bom com os eufemismos da nobreza, porque ela acaba, depois de muita luta, usando. Eu quero que você me tinja com suas cores. A professora fica tipo assim, safada. Sua safada. Eu vou. Tá. Já que você não vai mostrar isso aqui pra ninguém, falar pro seu esposo e tal. Vai. Passou. Aí a mãe, vendo a reação da professora, ela vai e manda a frase pro Ferdinand. Aí o Ferdinand, pra ele dar sua opinião. E basicamente a mãe descobriu que isso era basicamente. O Ferdinand mandou um TCC sobre como aquela sobre os problemas daquela frase, como ela na verdade era basicamente um convite muito direto para você fazer um encontro a sós no quarto com a pessoa. Mas vida que segue. Já que a Mine terminou todos os seus testes, ela vai para a biblioteca e lá ela conversa com a Solange do desejo dela de criar a própria biblioteca, que a Mine já tá pensando além, tipo assim, ela já tá dizendo, mano, eu vou criar minha biblioteca no futuro e tal. E ela tá querendo colocar equipamento, obviamente, ela quer equipamentos mágicos, que ela seja ultra equipada e tal, já que não tem coisas elétricas e tal, mais práticas. Vamos de equipamentos mágicos mesmo. Então ela fala com a Solange e tal, e a Mine mostra um círculo mágico que ela tinha feito por fora e tal. Ela mostra o círculo mágico pra Solange. E que era basicamente um ciclo mágico voltado para fazer objetos voltarem ao seu lugar de origem. Em suma, usa isso aqui e apesar da galera largar um livro em algum lugar, o livro ia voltar pro seu lugar original. Só que a Solange questiona, fala que o círculo tem um problema, porque tipo assim, ele gastava muita mana e fora para um arquinobre como a Mine, não dava para nobres, med nobres ou lei nobres usarem. Então
não serviu. Então ele é descartado como viável e a Mine fica incomodada pelo fato que ela não estava conseguindo ajudar a Solange na biblioteca, apesar dela ser do comitê que ela mesma inventou. E visto que ela iria deixar a academia, é, ela, como de praxe, ela ia deixar a academia, sair da academia em determinado ponto, que era justamente o ponto onde existia um pico de pessoas indo para a biblioteca. Ela fica incomodada de ela não estar lá justo no momento que era mais necessário para e ela voltava para Ehrenfest. Então ela fica chateada nisso e enquanto ela anda pela biblioteca, ela encontra o terceiro príncipe. Lembra do Hildebrand? Pois é, ela encontra o Hildebrand lá e ela se surpreende e tal. Ele se surpreende com a Mine ali, porque aí ele achou que ninguém ia estar ali. Mas como a Mine, visto que a Mine fez uma speedrun de avaliações, eles se encontraram. Mas ficou por isso, porque tipo assim, a Mine falou, príncipe, Sylvester gritou comigo basicamente pra eu não mexer com esse garoto, não me aproximar, não falar, não, né? Aí a Mine assim, salve. E o príncipe, salve. Aí, cada um que segue. A mãe, depois disso, ela vai pro laboratório da professora Regichu, porque ela queria falar com ela sobre as ferramentas mágicas. E nisso ela mostra o círculo mágico que ela tinha feito para a professora e pede. E a professora, olhando aquilo lá e tal, interessante e tal, aí ela chama o seu discípulo, Raimund. Raimund é um nobre do ducado que começa com A. Novamente, eu vou continuar isso, eu não tive paciência. Eu poderia ter anotado o nome do Ducado, mas eu fiquei com preguiça novamente. Então, o Ducado que começa com A e pede para que ele arrumasse e melhorasse aquele círculo. Mas aquilo causa uma estranheza, porque, tipo assim, principalmente depois de todos os conflitos que rolaram, o histórico de Ehrenfresh com o Ducado com A, que começa com A, e principalmente pela história recente do ataque à Rosemine, que fez ela ficar 2 anos em coma e toda a história, basicamente, essa relação complicada do Ducado com a Refresh, e a galera, tipo, tenta. Isso causa uma grande estranheza, porque a Rishichu, que é a professora, a supervisora de Refresh, estava com um discípulo que era do Ducado com A. Aí a galera tenta tirar a satisfação com a professora, que simplesmente responde que não se importava com aquilo, não se importava com as intrigas políticas de Refresh, e muito porque ela era principalmente porque ela era uma professora da realeza, então ela não tinha nenhum dever ou obrigação de seguir as tendências políticas de Refresh. Assim como não tinha feito quando ela pegou, por exemplo, o Ferdinand, anos atrás, como discípulo. Então, tipo assim, basicamente meteu, cara, sou funcionária pública, não devo nada a vocês. A gente tem um outro capítulo que roda em torno da basicamente uma reorganização de Ehrenfest em prol de lidar com a professora Rishichu, visto que com aquele discípulo havia a possibilidade de todas as informações e anotações e pesquisas de descobertas feitas em torno das pesquisas em torno das roupas de Schweiz e Wise, sem contar os documentos que o Ferdinand compartilhava com a professora, podem ter sido vazados pelo Ducado com A, por meio do Raimund. E por isso, a galera fica em guarda com a professora e o Ferdinand vai para a academia falar com a professora, tipo assim, tem até uma estranheza que a galera faz assim, pô, mas não era pra não virem você como adulto e tal, nobre, já formado e tal, não deveria vir? Aí o cara, pô, aí o Fernando responde assim, pô, isso aqui me diz respeito, então eu tenho um álibi pra cá, pra vir aqui, porque essa questão me diz respeito. E no final o Raimundo não era muito preocupante, visto que o seu ducado, é, visto que por questões familiares, é, por questões familiares, dele ser filho de uma segunda esposa e ainda ter muita pouca mana, ele. Ele não tinha tanto problema dele se relacionar com a Chuchu, visto que ele era um nobre ignorado do Ducado Kuan. E tinha pouca mana e tal, não era de uma família relevante. Então,
tanto faz, tanto fez. Ele não era grande coisa, não era alguém que estava ali infiltrado. E no fim, a medida tomada foi que a professora podia ter acesso. No fim, a medida tomada foi limitar o que a professora Rishichu tinha acesso ou não de refresh, além de proibir o contato da Mine com o Raimund. E o Ferdinand, ele pega também o Raimundo como meio que uma espécie de discípulo, porque ele com a ideia de tipo assim, vou usar esse garoto para extrair informações do Cado com A, vou usar esse garoto e em troca disso eu vou passar algumas tarefas para ele, porque tipo assim, o garoto ele admirava o Ferdinand, porque tipo assim, o Ferdinand ele tem histórico na Academia Real, sem contar as pesquisas dele que são muito populares e tal. Então, o garoto tá na do Ferdinand e o Ferdinand vai usar isso. É... Aí a gente tem um capítulo curto que roda em torno da Mine indo pra biblioteca junto com a Charlotte e companhia para trocar as roupas do. Finalmente, trocar as roupas do Schwarzenwise. Porém, no meio disso, o príncipe Hildebrand aparece querendo ver o processo e tal, e ele quer verificar o Schwarzenwise e as roupas e tal. Então, não tem como negar. Eles falam, tá, pode vir, entra, príncipe, pode vir acompanhar o processo. E ele se junta na conversa com a Charlotte e a Mine. É, e enquanto as duas conversam, tem uma confusão que vem do volume anterior, que o príncipe achava que a Mine era a Charlotte. E isso resultou numa confusão da Mine, que achou que o príncipe Hildebrand estava interessado na Charlotte. Porque basicamente ele olhava pra Mine e falava assim, pô, garota pequena tal, tão nova, parece até tão nova quanto eu e tal. Então ele ficou interessado na Mine e tal, fez perguntas pra Mine como se ela fosse a Charlotte, principalmente depois de todo o histórico que ela achou que ele tinha ouvido sobre a Mine e tal, os avisos do Anastácios. Então ele fez perguntas pra Mine sobre a Charlotte. Então a Mine ficou assim, caraca, ele tá interessado na Charlotte, mas sendo que ele tava fazendo toda a pergunta relacionada, mas você entendeu? E no fim, segue o capítulo e a Mine acaba convencendo o príncipe. Ai, amo. O príncipe quer se tornar um fornecedor de mana pro Wise Schweiss, pros Shumils. PS. Um PS aqui. Não gostei das roupas de Schweiss Wise. Eu gostava mais do estilo vitoriano das anteriores. Isso é uma. Existe uma coisa bem interessante que assim, existe uma pira do Silvestre quando ele ouve assim, como assim, a Marnie fez o príncipe concordar em ser, tipo, um dos doadores do Schwarzweiss. Tipo assim, ele deveria ser o mestre das ferramentas, visto que eram ferramentas mágicas da realeza, e não só um fornecedor de mana, mas como o próprio Arthur, um dos atendentes do Hildebrand a gente vê o pensamento dele, tipo assim, ele basicamente concorda porque, tipo assim, o Hildebrand, por ser o terceiro príncipe, ter sido pego às presas e tal, ele não tinha muito autorrespeito como realeza. Então ele acaba aceitando, ele sem perceber que, tipo assim, isso era um problema pra a imagem dele como príncipe. Ele acaba sujeitando a ser basicamente um subalterno da Mine como só um fornecedor de mana. Bem, mas seguindo. A gente tem um próximo capítulo. A gente já tem já estamos acabando. Cara, eu tô literalmente falando muito rápido aqui e mesmo assim ainda vai dar 40, já tá 40 minutos aqui. Nesse capítulo, no capítulo seguinte, a gente tem poucos dias depois do capítulo anterior, a Mine reencontra o Hildebrand na biblioteca devido a várias coisas, e a Mine acaba tendo que convidar ele para a festa do chá, que rola entre a Solange, que ia rolar entre a Solange, ela e a Hannah Laura. Basicamente porque lembra a Mine convidando a Mine pra a Solange, lembra, no início? A Solange convidou a Mine convidou a Solange para uma festa do chá, basicamente porque ela tava com esse projeto de comitê da biblioteca. Aí depois ela convida a Charlotte, porque ela basicamente, como eu disse, a Charlotte tinha interesse nos filmes e tal. Aí pra Charlotte poder tocar neles e fazer doação de mana e tal, a Charlotte acaba a Hannah Laura acaba concordando em se tornar membro do comitê da biblioteca.
junto com a Mine e tal. E nisso tá o trio agora, Solange, Mine e Hannah como comitê da biblioteca. E nisso, lembra que nesse capítulo anterior, nessa página anterior, a Mine fez o Hildebrand concordar em ser um dos doadores de mana dos Shumils? Dos Shumils? Então, basicamente, ele automaticamente se tornou meio que parte dos membros do comitê da biblioteca. Então, a Mine meio que se vê obrigada a convidar ele pra festa do chá. E muito também porque a Mine vê que o príncipe tá tipo assim, me convida, por favor, eu não saio daqui, eu não... Me convida, por favor, que tipo assim, eu não sou chamado pra lugar nenhum. E tô isolado lá no meu quarto, tipo assim, me convida, me convida, me convida. Aí a Mine notando isso, ela assim, você quer participar? E ele, sim, quero. Não falei nada, você que me convidou. Sabe, nesse estilo. Então, a Mine convida o Hildebrand pra festa do chá. E depois disso a gente tem um acontecimento o acontecimento do Roderick, em que ele tinha ido buscar Festones para o processo de jura do nome. Que, tipo assim, como eu disse no início do volume, a Mine acabou concordando em deixar o Roderick fazer a jura de nome pra ela. Então, é, acaba concordando em deixar ele fazer a jura de nome pra ela. E e ele sai com a galera pra ir tentar pegar uma Feistone que ia servir como que ia ser usada no processo do contrato da jura e tal. Porém, o que acontece? Ele e o grupo dele é atacado por uma Fey Beast muito perigosa. Aí os cavaleiros do dormitório e tal, cavaleiros não, os aprendizes de cavaleiro se organizam para ir fazer a caçada. Se organizam para ir fazer a caçada da Fey Beast e tal. Mas o que acontece? Devido à descrição que é dada da Fey Beast e tal, a Lisaleta? Eu acho que é Lisaleta. Uma das alunas, das garotas, que também era do curso de cavaleiro, ela percebe pela descrição que o Roderick e companhia dá, que a Fey Beast em questão era um Ternisbefallen. Uma Fey Beast específica de uma área específica, de um ducado específico. E que era uma Fey Beast no estilo do Trombe, sabe? No estilo do Trombe, que ataques comuns de mana não funcionavam contra ele. Logo, era necessário fazer como foi feito no ataque contra o Trombe. Pra causar dano a ele, tipo assim, danos com ataques mágicos só iam alimentar ele. Então era necessário usar um tipo de ataque específico que só era possível através das Black Weapons. Que é armas encantadas com a bênção do Deus da Escuridão. Então, como todo mundo ali não sabia, como a galera do curso de cavaleiro, tipo assim, nunca não sabia disso e tal, e não sabiam nem o processo necessário para ter a bênção do Deus da Escuridão, para encantar as armas com a bênção do Deus da Escuridão. A mãe decide tomar a frente da situação e liderar o assalto dos cavaleiros, visto que como ela era do tempo e tal, ela sabia, ela leu na Bíblia a bênção. Ela tinha na Bíblia uma bênção para uma oração para ganhar a bênção do Deus da Escuridão e assim adquirir as Black Weapon. Então, a mãe acompanha os cavaleiros na caçada. Sendo conciso os acontecimentos, o resumo durante a caçada, sendo conciso, tipo assim, durante a caça de Fey Beast, um dos aprendizes atacou com tudo o Ternisbefallen, que não deveria estar ali. É importante frisar isso. O Ternisbefallen, ele é uma Fey Beast que não deveria estar ali, não deveria estar nos jardins da Academia Real. E muito menos não deveria estar nos jardins de Ehrenfresh. Então, devido a isso,
como ninguém tinha conhecimento e tal, um dos aprendizes de cavaleiro ataca o Ternis Verfallen com um ataque mágico, com tudo e tal, pra acabar com ele. Mas, como é dito, ele absorve mana e fica mais forte conforme mais mana ele recebe. Então, ele cresce devido a isso e fica mais perigoso. A Mine e companhia vão lutando contra ele, e a Mine tendo uma que vai usando a Water Gun para atacar o Tennis Befallen, depois dela ter, obviamente, ajudado todo mundo, ensinado a bênção, a oração do Deus da Escuridão, para ter as Black Weapon e tal. Ela vai atacando de cima, voando e tal, com a Water Gun, que atira flechas. Mas ela não tá acertando nada, basicamente, porque o Tennis Befallen tá desviando de tudo que ela atira. Então, ela vendo essa baixa taxa de acerto, ela usa a Skatap dela para recriar o manto do Deus da Escuridão, que novamente, no volume 3, na parte 3, volume 3, o Ferdinand, além de ter dado pra Mãe, assim, toma aqui, vamos levar aqui pra caçar o Senhor do Inverno, além da lança de Lazensheft, toma aqui, só pra de garantia, usa aqui o manto do Deus da Escuridão. Cara, não sei o nome do Deus da Escuridão. Interessante. Não tem nome. O Deus da Escuridão não tem nome. Então vamos lá. Já visto que o Ferdinand tinha colocado a capa do Deus da Escuridão e tal nela, ela usa desse conhecimento, visto que novamente ela viu várias vezes, sabia como é, detalhadamente na visão dela e tal, sabia e já tinha novamente tocado. Ela usa a Skatap dela para recriar a capa do Deus da Escuridão e lançar ela sobre o Ternis Befallen. O manto do Deus da Escuridão, obviamente, é uma ferramenta mágica que funciona, que é quase como o Shamak do Subaru. Ele tanto cega quando cai sobre o Ternis Befallen, tanto cega ele, deixa ele fraco, mete um bocado de debuff nele e também suga mana, que novamente, tipo assim, por isso até que é usada as Black Weapons. As Black Weapons vêm do Deus da Escuridão, que é os ataques dela, diferente de um ataque de mana que joga uma rajada de mana, as Black Weapons basicamente tinham um processo contrário, que sugava mana. Então a Mine joga, que além de dar um bocado de debuff, suga mana e tal, e no final o Wilfried e o Cornelius finalizam, dão o last hit no Ternis Befallen. Então, a gente, depois disso tudo, a Mine, logo após a caça, ela vendo que, tipo assim, devido ao Tennis Befallen, toda a área de colheita que os alunos usavam para colher gemas mágicas, ervas medicinais para as aulas e tal, ela falou, tipo assim, porra, a galera vai ser muito prejudicada por causa disso, porque, tipo assim, a área de caça ali tá totalmente destruída, os alunos vão ter muito prejuízo com isso. Aí a Mine faz o quê? Ela recria. É importante dizer, a Mine fala assim, eu quero a Facetone do Ternis Befallen. Vocês podem pegar o que quiser, mas eu quero a Facetone, porque ela vai ser do Holdrick para ele fazer o juramento para mim. Então, a Mine vendo isso, ela toma frente e ela recria o bastão da Full Train, e ela usa ele pra curar o terreno destruído, tipo assim, como ela tinha feito na caça ao Trombe, na caça do Trombe, ela usa o bastão da Full Train pra restituir o terreno destruído. E isso causa um grande estresse, visto que ela faz o lugar voltar a ser como, não só voltar a ser como era, não só deixar a terra apta, mas ela coloca um pouco mais de mana, assim, só pra deixar o lugar, tipo assim, tão, não só bom de volta, mas melhor. Porque ela vai lá e tal, enquanto ela tava usando lá o bastão, ela fala assim, ei, coloca aqui, vai colocando as poções na minha boca pra eu restabelecer mana. Vai colocando poção na minha boca. Ela vai lá e cura o lugar. E assim, quando os professores chegam, tudo já tinha que
os professores chegam para ajudar e tal, os alunos, que obviamente os alunos foram comunicar para os professores que a Charlotte foi instruída para ir comunicar aos professores do que estava acontecendo e tal, e quando os professores chegam, tudo já tinha acabado, e depois disso tudo, foi reportado para... Foi reportado tudo a Refresh, a Mani é ordenada a voltar imediatamente, e assim que a reunião, a festa do chá com o príncipe Hildebrand tivesse acabado, porque, tipo assim, não dá pra você falar assim, ei, realeza, infelizmente não vou poder, você marcou com a realeza, tem que ir. Então, a instrução é, mãe, assim que acabar você ter sua festa do chá com o príncipe Hildebrand, volta imediatamente. Então, assim feito, é... existe um ponto aqui interessante que, tipo assim, o comandante dos Cavaleiros Reais e tal, ele chega lá com a galera e tal, os professores falam assim, pô, como é que vocês mataram o... É um ponto importante isso aqui. Como é que vocês mataram o Terrence Verfallen? Aí lá, pô, aí, tipo assim, porque, novamente, eles, pra matar o Terrence Verfallen, era necessário as Black Weapons. Só que, nem, tipo assim, nem é questão de ano do curso. Black Weapons não são ensinadas na Academia Real. Não são ensinadas na Academia Real. E isso por motivos que vai vir mais pra frente. Que vou explicar provavelmente no próximo volume. Black Weapons não são ensinadas na Academia Real. Logo, não teria como eles terem matado. Então, como é que eles mataram? Aí a Mine fala, pô, é que eu sou bispo. Então, eu sou bispo, então eu consegui. Aí ele, isso aí não é resposta, garota. Eu quero saber como é que você fez isso. E porque o lugar tá todo... Você não disse que tinha o ternismo, fala, porque o lugar tá todo curado? Ela assim, pô, eu sou bispo. Aí ela, garota, isso aqui não é justificativa. Como é que vocês fizeram isso? Aí a mãe, pá, caiu inconsciente. Porque, novamente, foi muito estresse pra ela. Então, a galera os cavaleiros reais já ficam tipo assim, temos que cobrar dessa garota, o que aconteceu e tal, mas como tem que dar uma folga pra ela, porque, tipo, ela desmaiou por causa de tudo isso. E ela é uma candidata arquiduque, não dá pra ela tratar, simplesmente colocar ela pra dizer assim, vai, me responde. Não, ela tem que ter o espaço dela. A gente tem, por fim, o capítulo A Festa do Chá, que roda em torno da Festa do Chá, que combina com o desmaio da Mine, porque, tipo assim, eles vão lá, conversam sobre livros e tal, a Mine, ela, nessa conversa, ela entrega ela vai fazer uma troca de livros e tal, com a galera lá, com a Solange, com as negócios. Aí o príncipe, nisso, ele recebe alguns livros da Mine e tal, e ele diz assim, pô, Arthur, que era o atendente do Hildebrand, né, assim, a gente tem algum livro pra emprestar pra ela? Aí ela, infelizmente a gente não trouxe nenhum livro aqui pra emprestar pra ela. Aí ele assim, seguinte, senhorita Lady Rosamine, já que você gosta tanto de livro, por que você não vem pro palácio, pra biblioteca do palácio? Aí a Mine fica assim, que? Biblioteca real? Assim, já é muita loucura pra ela a biblioteca da Academia Real. Imagina a biblioteca real, com livros exclusivos da biblioteca real. Ela assim, que? Aí ela vai e capota. A Mine capota de tanta emoção. É, ela capota de tanta emoção. Agora eu não tô lembrado, mas eu não cheguei essa anotação. Mas nisso também, se eu não me engano, a Mine ela passa um manuscrito. Ela passa um manuscrito pra Hannah Lora, da... Ela passa um manuscrito da Hannah Lora dos contos de Dunkerfelger, dos heróis de Dunkerfelger, transcritos para uma linguagem mais palatável ao mundo moderno. Então, mais fácil, tal, mais palatável pra gente que não sabe 1 milhão de palavras dos anos muitos do passado, exatamente, pessoas burras, para uma linguagem mais palatável para o mundo atual. Então, ela passa para a Hannah Lora e fala assim, ei, revisa isso aí, vê se tá bom, se não tá bom, me repassa onde é que tem que corrigir e tal. E depois disso, como eu disse, rola tudo e tal, a mãe acaba desmaiando, depois de ser convidada para
Biblioteca Real, pelo Hildebrand. E, por fim, a mãe acorda depois de 3 dias. E ela é instruída a voltar imediatamente pra Refresh, visto que, tipo assim, ela causou os problemas lá tava devendo, e iria com certeza ser chamada pelos professores e tal, para fazer uma inquisição sobre de como ela fez tudo aquilo, tipo, como foi feito, como ela sabia a magia das Black Weapons, como ela, que novamente não são ensinadas na Academia Real, como foi feito a cura do lugar e tal. E a mané, e sem contar que ela desmaiou no meio de uma festa com o príncipe. E o príncipe meio que ficou um pouquinho traumatizinho, meio traumatizado. A Hannah Laura ficou tipo assim: não chora, não chora, não chora, não chora, calma, sorriso, sorriso. Então a orientação é: Mine, volta agora. Então a Mine volta. E com isso a gente finaliza o volume 18 de Ascendência Bookworm. E obviamente a gente tem. Não vou pontuar o que acontece nas histórias curtas, mas é válido falar dos epílogos, que é da perspectiva dos cavaleiros da soberania, dos professores e tal. E eles vão, obviamente, investigar como um Ternis Befallen tinha acabado ali. Porque, tipo assim, novamente, um Ternis Befallen não deveria estar ali. É, aquele tipo de feitiço não deveria estar ali. Então, obviamente, alguém trouxe. Agora, quem? Aí eles começam a fazer uma busca no lugar e tal. E eles vão investigando os dormitórios e tal. Alguns dormitórios e tal. E alguns mais falaram. Sem contar uma parada que eu gosto. Uma parada que eu gosto. Que é tipo assim, eles falam assim. E tem a refresh. Assim, pô, mas eles não foram a vítima. Assim, mas você viu como é que ficou bom? Tipo assim, o lugar ficou melhor do que tinha que tava antes. Tem que ser investigado, porque, tipo assim, é válido ser investigado, porque, tipo assim, os caras acabou melhor do que saiu. Suspeito. Então, todo mundo é suspeito. Então, acabou. Espera um pouco, que vai ter parte 2, obviamente, porque tem o volume 19 e eu já tô com o arquivo dele aqui. Ai,